Relato da avó. Na ceia de Natal, me deixaram sem prato. Depois até o chefe fazer isso. Naquela noite de Natal, a sala brilhava com as luzes coloridas piscando como estrelas num céu de veludo. O aroma do peru assado, das rabanadas e do arroz com passas preenchia o ar e se misturava ao som das risadas dos meus filhos e netos. Era um quadro perfeito de família, aquilo que eu sempre sonhei. Mas ao olhar para a mesa, um nó se formou em meu estômago. Meu prato estava vazio. Como assim? Aquele prato deveria estar transbordando de delícias. Mas em vez disso, apenas um espaço em branco me encarava. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Foi então que o avolumado Lucas, o novo chefe de cozinha, entrou em cena. Sua presença era como uma sombra, escura e ameaçadora. Filho de uma rival antiga, ele parecia ter como missão estragar a noite. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ambição e algo que eu não conseguia decifrar. Suas mãos moviam-se com confiança enquanto distribuía os pratos, mas eu percebia o brilho de desprezo no seu olhar quando passava por mim. Enquanto as conversas se misturavam aos risos, uma nuvem de tensão se instalou, suficiente para ofuscar as luzes do Natal. Devemos fazer um tributo a essas receitas que nos uniram e separaram, Lucas sugeriu, sua voz carregada de ironia. Um murmúrio da mesa murchou instantaneamente, como se o ar tivesse sido sugado. Todos pararam, fitando-o com espanto, e eu, por dentro, senti o coração disparar. O que ele queria com isso? Não era a hora para tocar nos monstros do passado. A atmosfera ficou pesada, e eu lutei contra a vergonha que subia pelo meu pescoço. Olhando para os rostos de meus filhos e netos, percebi que precisava protegê-los. Mas como? Os fantasmas da minha história familiar estavam à espreita, prontos para atacar. Aquela ceia, que deveria simbolizar amor e união, tornava-se um campo de batalha. Quando os sinos de Natal tocaram distante, como uma chamada à reflexão, algo chamou minha atenção. Por que meu prato estava vazio? Talvez mais desespero do que coragem, levantei-me e tornei a olhar a mesa. E foi então que vi. No fundo do prato amarelo, que havia sido preparado para mim, havia uma mensagem oculta. Algo que garantia uma nova e aterradora conexão entre nossos clãs. As palavras pareciam dançar na luz das velas. A rivalidade não é o fim. É apenas o início. Meu coração gelou. O que isso significava para os nossos filhos, para os meus netos? O futuro da nossa família balançava em uma corda bamba. Dava para sentir que as lágrimas estavam a um passo de desabrochar. Havia tanto em jogo naquela ceia. Um ciclo interrompido ou a chance de construir algo novo e sublime. Eu estava diante de um dilema terrível. Eu teria coragem para enfrentar o que o Natal trouxe de volta à tona? Ou deixaria que os segredos nos mantivessem prisioneiros para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Meu coração gelou. A rivalidade não é o fim, é apenas o início. Aquela frase grudada no fundo do meu prato pesava mais que o mundo. Olhei para os rostos ao meu redor. Meus filhos estavam imóveis, o mesmo espanto estampado em cada rosto. O clima festivo estava se desfazendo,
dando lugar a um ar tenso, como se cada um estivesse pesando a gravidade do que aquilo poderia significar. Lucas, ainda de pé ao lado da mesa, parecia perceber o impacto da sua revelação. O sorriso cínico que antes dominava seu rosto agora se transformou em uma expressão calculada, como se estivesse jogando suas cartas. Ele arrumou o avental, limpou as mãos na toalha e, com um brilho nos olhos, declarou: "É hora de esclarecer algumas verdades." O murmúrio começou a se espalhar pela mesa. As vozes que antes enchiam a sala com risos começaram a sussurrar, a especular. Eu já poderia sentir o peso do fardo desconhecido se acumulando. O que ele estava prestes a revelar? Um ressurgir de rivalidades esquecidas? Ou algo mais profundo, enraizado no sangue? Lucas respirou fundo, buscando coragem. Nós não somos apenas cozinheiros ou amantes de receitas. Começou ele, com uma voz que parecia querer ecoar no vazio crescente da sala. Existem segredos que nos prendem, segredos que vulnerabilizam nossos laços. Seus olhos se fixaram em mim, como se pudesse ver através de mim, além do tempo e do espaço. E então aconteceu. Uma das minhas netas, a pequena Clara, que estava sentada ao meu lado, levantou a mão como se estivesse fazendo uma pergunta. Seu olhar era de confusão, mas havia algo mais, uma percepção que poucos no quarto conseguiam entender. "Vovó, o que você escondeu de nós? O que o papai não contou?" A inocência dela cortou o ar pesado, e eu sabia que, mesmo sem querer, algo dentro de mim começou a quebrar. Lucas se virou para ela, um sorriso frio se espalhando em seus lábios. "Ah, mas você não sabe, não é, Clara? Às vezes é mais fácil manter os segredos trancados. Mas a verdade é como uma bomba prestes a explodir." E com essa última frase, a tensão palpitante na sala cresceu, formando uma espécie de eletricidade no ar. Naquele instante, um estrondo ressoou do lado de fora. Uma porta se abriu violentamente e uma figura familiar surgiu, apanhando a atenção de todos. Era meu irmão Miguel, que eu não via há anos. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Ele interrompeu com desespero. "Não, não deixe ele continuar. Vocês não entendem, é uma armadilha." As vozes se misturaram. A confusão tomou conta. Os olhares mudaram. O clima que antes pulsava com alegria agora era de um pesadelo prestes a se concretizar. O que meu irmão sabia? O que ele não queria que Lucas revelasse? E mais importante, quem estava realmente em perigo aqui? Aquelas palavras de Miguel ecoaram como um grito na noite, fazendo meu estômago revirar. "Miguel, o que você quer dizer?" perguntei, a voz quase tremendo. Mas ele apenas olhou para mim, com um misto de medo e amor. Algo profundo estava prestes a se desdobrar. Enquanto o silêncio pairava, a sala parecia estar à beira de uma nova guerra, onde cada um lutava não apenas por suas verdades, mas pelo que ainda restava da nossa família. E então, em meio a toda essa confusão, a única coisa que me restava era a pergunta que queimava dentro de mim. A ceia de Natal seria a nossa salvação ou o início do fim? Enquanto o silêncio pairava, a sala parecia estar à beira de uma nova guerra, onde cada um lutava não apenas por suas verdades, mas pelo que ainda restava da nossa família. E então, em meio a toda essa confusão, as palavras de Miguel ecoaram como um grito na noite. "Não deixe ele continuar. Vocês não entendem. É uma armadilha." O ar estava pesado com a expectativa, e a expressão no rosto de Lucas se transformou de confiança arrogante para uma tormenta de surpresa e raiva. Ele encarou Miguel
como um predador se preparando para um ataque. A tensão era palpável. O que meu irmão sabia que nós não sabíamos? O que estava prestes a ser revelado poderia destruir tudo. Armada? O que você quer dizer com isso? Minha voz saiu quase como um sussurro, carregada de incerteza. Eu sentia o tremor nas minhas mãos, as palmas úmidas de nervosismo. Olhei para os meus filhos e netos. Cada um deles estava estático, a respiração suspensa. Era como se o tempo tivesse parado. Miguel deu um passo à frente, os olhos fixos em Lucas. Seus truques não vão funcionar, Lucas. Você não pode esconder quem você realmente é. Ele estava fervendo. As palavras pareciam explodir de sua boca, cada uma carregando um peso que reverberava pela sala. O sorriso frio de Lucas retornou, mas agora estava tingido de algo mais sombrio. Você deveria ter ficado longe, Miguel. A verdade não é bonitinha como você imagina. E justo quando eu pensava que criaria coragem para perguntar o que ele queria dizer, a porta se abriu novamente. Uma mulher entrou, sua presença instantaneamente reconhecida por todos nós. Era Helena, a irmã de Miguel, que eu acreditava ter perdido para a vida. Meu coração disparou. Helena olhava com angústia, seus olhos marejados. Eu vim o mais rápido que pude. Não podemos deixar isso acontecer. Sua voz era um misto de preocupação e desespero. A sala estava em silêncio, e todos nós fixamos nossos olhares nela. Helena, o que você sabe? Perguntei, a voz quase falhando. Aquilo era mais do que eu poderia suportar. O que minha família escondia de mim? Eu esperava pela luz na escuridão, mas o que vi foi um abismo. Eu soube da real intenção de Lucas. Ele não é quem dizem que é. Ele está se fazendo de amigo, mas na verdade está aqui para separar a gente de uma vez por todas. A revelação dela cortou o ar, como se uma faca tivesse sido fincada na mesa. Cada um de nós estava preso em suas próprias reações. Os rostos se tornaram pálidos e os batimentos cardíacos acelerados. Lucas parecia ter perdido pouco da sua destreza. O brilho no olhar agora misturado com um twist de fúria. Cale-se, Helena. Você não entende o que está fazendo. Sua voz ficou ameaçadora. E a presença dele mudou, agora se tornando uma sombra em uma sala iluminada pelo espírito natalino que estava se esvaindo a cada segundo. Eu entendo mais do que você imagina, gritou Helena, suas palavras como um grito de alerta. O clima ficou pesado com a tensão. Todos nós encolhendo-nos ao impacto das verdades que estavam sendo expostas. Olhei para Miguel e vi lágrimas brotando em seus olhos, o peso do passado e do presente colidindo dentro dele. O que mais estava por vir? Um segredo a mais? Uma traição? Os rostos ao meu redor se encheram de incertezas, cada um se perguntando qual era o real motivo de tanta animosidade entre nossos clãs. Eu precisava saber a verdade, mas a verdade parecia capaz de destruir tudo o que uma vez acreditamos ser real sobre nossa família. O clima estava literalmente em ebulição. E quando Lucas, com o último olhar carregado de desprezo, se virou para sair, algo dentro de mim gritou. Ele não poderia simplesmente fugir. Lucas, espere! Mas antes que eu pudesse contê-lo, uma explosão de luz partiu o silêncio. A energia na sala mudou repentinamente, trazendo uma sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer. E aquela sensação me atingiu como um raio. A ceia de Natal estava se transformando em uma tempestade de segredos revelados e mentiras ocultas. O que estávamos prestes a descobrir poderia acabar com a nossa família de uma vez por todas. Ou, talvez, criar laços ainda mais profundos.
Dava para sentir que estávamos à beira de uma grande revelação. E isso só fazia aumentar a urgência. A noite ainda tinha muito a revelar. Enquanto o silêncio pairava, a sala parecia estar à beira de uma nova guerra, onde cada um lutava não apenas por suas verdades, mas pelo que ainda restava da nossa família. E então, em meio a toda essa confusão, as palavras de Miguel ecoaram como um grito na noite. Não. Deixe ele continuar. Vocês não entendem. É uma armadilha. Os olhares passaram de Miguel para Lucas e a tensão era palpável. Passei a mão sobre o coração, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. O ambiente estava tão carregado que parecia que o ar havia se tornado denso, como um peso que se instalava sobre nossos peitos. Lucas, percebendo que o poder da situação estava escorregando de suas mãos, respondeu com um riso gelado que não combinava com a festa. Tão dramático, não é? Você esqueceu de onde veio, Miguel. Este é apenas o começo. Ele segurou um copo de vinho enquanto nossos olhares estavam fixos em sua figura, cada movimento dele amplificado pela expectativa crescente. Neste momento, Clara, com sua inocência, quebrou o clima tenso. Por que vocês não falam logo? O que está acontecendo? Sua voz era doce, mas tinha um tremor que entregava a tensão no ar. O que poderia motivá-la a questionar uma linha tão tênue entre amor e ódio? Antes que alguém pudesse responder, uma batida forte na porta ecoou pelo ambiente, como se o tempo tivesse parado. Todos os olhos se voltaram e uma sombra conhecida surgiu. Era Helena, nossa irmã. O choque visual foi instantâneo, como um raio cortando o céu escuro. Meus pensamentos correram. Como ela havia chegado aqui? O que estava acontecendo? Sua presença era como um sinal de alerta. Chegou. A hora de acabar com isso! Helena gritou, seus olhos brilhando com determinação. A sala prendeu a respiração. O que estava por vir? As palavras dela reverberaram no silêncio e a atmosfera se carregou com uma expectativa insuportável. O que ela sabia que nós não sabíamos? Lucas, irritado, alçou uma sobrancelha. E a irmã perdida aparece para nos iluminar? Você também não faz parte desse cenário. O desprezo em suas palavras era palpável, mas Helena não hesitou. Ela olhou diretamente para ele, um desafio em sua expressão. Você está confundindo lealdade com cobardia, ela respondeu, movendo-se até a mesa como uma tempestade. E então suas palavras vieram como uma descarga elétrica. Todos vocês precisam saber a verdade. Lucas não é quem diz ser. Ele é meu filho. Como se um golpe de trovão atingisse a sala. As palavras de Helena caíram como uma bomba. Um choque coletivo percorria o lugar. O que ela quis dizer? O olhar de todos se virou para Lucas, que agora estava paralisado, a expressão mudando de jocosidade para pura confusão. Você está mentindo! Ele gritou, mas sua voz estava trêmula. A sala estava em um frenesi. A conversa começou a escalar em murmúrios e gritos. O clima festivo se transformou em um turbilhão de caos. O que isso significava para todos nós? O que mais estava escondido sob a superfície? Clara se virou para mim, sua pequena mão tremendo. Vovó, é verdade? Ele é da família? As palavras dela cortaram ainda mais fundo. E tudo o que consegui fazer foi olhar para Lucas, esperando entender essa nova verdade, essa reviravolta já devastadora. A batalha entre ele e Helena se intensificou, cada um defendendo sua posição, como se estivesse numa luta de vida ou morte. Não se mete no que não entende. Ele gritou para ela, mas já havia um rastro de pânico em sua voz. Tinha alguma coisa mais obscura no ar, algo que fazia meu estômago se revirar. Você não pode esconder o que é mais por muito tempo. Ela respondeu, forte como nunca. Isso era um novo nível de revelações
que ninguém esperava. Seria isso a raiz da rivalidade entre os dois clãs? O que mais o Natal tinha reservado para nós? Eu encarava a cena, atormentada, com um misto de dor e temor. O clima estava se confirmando como um grande colapso de relações, e tudo que eu podia pensar era: a ceia de Natal seria a nossa salvação ou o começo do fim? Não havia como voltar atrás agora. Uma nova tempestade se formava e estávamos todos no olho dela, prontos para a próxima revelação. O clima estava insuportável. E todos pareciam em estado de choque. As palavras de Helena ecoavam na sala como uma música perturbadora. E não havia como voltar atrás. O olhar de Lucas se tornava cada vez mais dúbio, como se os segredos que ele guardava estivessem prestes a explodir. O murmúrio entre os convidados começava a se intensificar, os rostos se contorcendo em confusão e incredulidade. Você não pode estar falando sério, Helena. Lucas gritou, sua voz tremendo com raiva e vulnerabilidade. Você nunca foi uma mãe de verdade. O clima mudou novamente, agora completamente carregado de tensão. As palavras de Helena trouxeram à tona não apenas a rivalidade familiar, mas um passivo muito mais profundo entre eles. Um farfalhar de vozes se espalhou pela mesa, cada um tentando entender o que estava acontecendo. Minha própria cabeça girava. O que fazia de Lucas um filho e não um simples rival? Mas antes que eu pudesse formular um pensamento mais claro, a tensão atingiu um ápice vertiginoso. Então algo cortou o ar. Um som que parecia vir da cozinha. Bem! A porta dos fundos se abriu com um estrondo. A cozinha estava em caos. Todos se viraram na direção do barulho. E ali, em meio à cena de desordem, uma mulher apareceu. Seu rosto era uma mistura de dor e determinação. Era minha irmã, Lúcia, que todos acreditavam estar desaparecida. Os olhares se fixaram nela. E o impacto foi como um golpe de trovão. Lúcia apoiou-se na porta, ofegante, o cabelo desgrenhado, como se tivesse corrido uma maratona. Eu não podia ficar calada, ela exclamou. Vocês precisam saber a verdade. Todos vocês. É claro que não estávamos preparados para isso. O que mais poderia ser revelado? A sala transformou-se em um turbilhão de confusão. Lúcia, você está viva? Perguntei, minha voz quase inaudível, sufocada pela agitação que ecoava em volta. Mas havia algo mais que a cercava. Os rumores e segredos estavam se acumulando, como nuvens pesadas prestes a implodir. Eu sabia que Lucas não era o que parecia, Lúcia disse. Seu olhar feroz pousando sobre ele. Ele está aqui por um motivo, algo que vai muito além do que vocês podem imaginar. A sala estava extremamente em suspense, e mesmo as crianças perceberam que algo muito sério estava acontecendo. Se você não se cala, pode acabar com tudo! Lucas disparou, tentando intimidá-la. Mas a determinação de Lúcia acendeu uma chispa entre todos nós. E então ela revelou. Eu sou a verdadeira mãe de Clara. O ar ficou pesado novamente. Ninguém se atreveu a respirar. A sala caiu em silêncio absoluto e a expressão de Clara se tornou uma máscara de dúvida, o olhar de quem não sabia o que fazer ou o que acreditar. Imediatamente, o que era um Natal festivo se transformou em uma tempestade de emoções e perguntas sem respostas. Você está mentindo, não é? Perguntou Clara, voz trêmula. Vovó, o que está acontecendo? O nó em meu peito apertou. As peças estavam se encaixando, ligando os pontos que antes pareciam distantes. Senti meu coração acelerar. A complexidade dos relacionamentos estava prestes a desabar. O olhar congelado de Lucas indicava que ele estava à beira de explodir. E em um movimento súbito, ele avançou em direção a Lúcia, como um vendaval. Calha a boca, você não tem ideia do que está fazendo. A tensão era palpável
e todos nós estávamos à beira de um colapso total. O Natal, que deveria ser um momento de amor e união, agora se anunciava como um campo de batalha, onde familiares se tornavam inimigos e segredos se transformavam em armas. O que mais essa noite guardava? O que mais viria à tona? Não havia como prever as repercussões. De tal revelação, eu olhei para os rostos ao meu redor, buscando alguma forma de reconciliação, mas sabia que a noite ainda tinha muito a descortinar. E enquanto a tempestade se formava, eu me perguntava: seríamos capazes de enfrentar a verdade ou a ceia de Natal se tornaria o nosso fim? Enquanto o silêncio pairava, a sala parecia estar à beira de uma nova guerra, onde cada um lutava não apenas por suas verdades, mas pelo que ainda restava da nossa família. E então, em meio a toda essa confusão, as palavras de Miguel ecoaram como um grito na noite. Não deixe ele continuar. Vocês não entendem. É uma armadilha. Os olhares se voltaram para Lucas e a tensão era palpável. O clima que antes pulsava com risos agora tinha o peso de segredos antigos e traições à flor da pele. Cala a boca, Miguel. Você não sabe do que está falando. Lucas gritou, sua voz tremendo em desespero. O medo emanava dele, mais forte do que qualquer sentimento de confiança que ele tentasse projetar. As palavras de Helena ainda pairavam no ar. Eu sou a verdadeira mãe de Clara. A sala estava em estado de choque. As reações ocorreram como um efeito dominó. Meus filhos olhavam entre os dois, confusos, e minha neta, Clara, com olhos arregalados, buscava a verdade que antes parecia tão simples. Vovó, isso é verdade? Ele é da família? Sua voz era um fio de esperança em meio à tempestade. O nó na minha garganta apertava cada vez mais. Este deveria ser um Natal de alegria, de união. Mas a revelação de Helena parecia ter acendido uma fogueira de caos. Lucas avançou na direção dela. Você não pode fazer isso. Você não sabe o que está dizendo. Mas Helena, com a determinação que nunca tinha visto antes, respondeu: Eu sei mais do que você imagina, Lucas. É hora de tudo vir à tona. E naquele momento, a verdade começou a se desligar de algo muito mais sombrio. As paredes da sala começaram a vibrar e um eco profundo surgiu. Um chamado distante que parecia se aproximar. Então, bang! A porta dos fundos se abriu violentamente, cortando o ar. A luz se apagou rapidamente, mergulhando o ambiente em escuridão. Um grito cortante irrompeu, e logo uma figura apareceu na porta. Um homem alto, com um olhar intenso, que todos nós reconhecíamos, mas que há anos não víamos. Era Pedro, meu ex-marido, o pai de Miguel, aquele que eu pensava estar morto. O impacto foi devastador. Ele entrou com uma fúria que fez a casa tremer. Você não pode continuar com isso. Ele se dirigiu diretamente a Lucas, que estava paralisado, sem saber como reagir. Havia um peso nas palavras de Pedro, que enchia a sala com uma expectativa quase palpável. Miguel olhou. Para mim, em pânico. Mãe, o que ele está fazendo aqui? Meu coração disparou. Por que ele estava aqui agora, em um momento tão crítico? Eu tinha que vir. Eu não posso deixar que isso aconteça. Ele gritou, apontando para Lucas, como se soubesse algo devastador que o resto de nós ainda não havia compreendido. O clima se intensificou. Os olhares se cruzaram entre os membros da família, cada um tentando compreender o que estava acontecendo. Pedro, você está vivo, eu disse, a voz sufocada, mal acreditando no que via. Ele então se virou para mim, e em seus olhos havia uma mistura de amor e dor. Sim, mas o que você precisa saber é que Lucas não é só seu rival. Ele é seu filho. O sussurro que se seguiu foi como uma corrente elétrica, um choque instantâneo que percorreu a sala. Não é possível, eu gritei.
O ar ficou pesado. Essas palavras mudaram tudo. Os olhos de todos se voltaram para Lucas, que agora tremia. O que mais estava escondido sob essa camada de segredos? A sala, que uma vez foi cheia de luz e amor festivo, agora era um campo de batalha de verdades agonizantes. E não posso ser. Isso não pode ser verdade. Lucas balbuciou, mas o olhar de dúvida em seus olhos mostrava que ele também não sabia mais o que acreditar. O que mais essa noite tinha reservado? Para nós, o que isso significava para Clara? O Natal, que deveria ser uma celebração, agora se transformara na revelação de um turbilhão de consequências. E ali, cercada de perguntas sem respostas e medos, o que era um simples jantar de Natal se transformava em uma teia de relações familiares emaranhadas e segredos expostos. A noite ainda tinha muito a revelar, e a pergunta que preenchia meu coração era: nós seríamos capazes de enfrentar tudo isso, ou a ceia de Natal realmente sinalizaria o nosso fim? Enquanto a sala se enchia de gritos e vozes confundidas, eu fiquei paralisada. As palavras de Pedro ainda ecoavam na minha mente, como um paralelo de morte e vida. Lucas é seu filho. O que isso significava? Cada respiração parecia pesada, cada batida do meu coração um lembrete cruel da desordem. E enquanto os rostos ao meu redor se tornavam uma pintura de espanto, uma verdadeira tempestade começou a se formar. Então, como se o universo tivesse escolhido aquele exato momento para se manifestar, a luz começou a piscar. Um brilho intenso ofuscou a sala, mergulhando-a na penumbra e trazendo um mal-estar profundo. Como se o clima festivo estivesse se dissolvendo em algo maligno. E foi nesse caos que algo extraordinário aconteceu. Uma sombra se projetou do lado de fora da casa. O vento uivava e a porta da entrada se escancarou com um baque ensurdecedor. Uma figura aparentemente normal entrou, mas quando o vi, um calafrio percorreu minha espinha. Era alguém que não esperávamos. Meu velho amigo Roberto, que deixou a cidade há anos. Eu não consegui ficar fora. Eles estão vindo! Roberto gritou, os olhos arregalados de terror. Meu coração disparou ao ouvir isso. Quem está vindo? Uma onda de medo se espalhou pela sala e o murmúrio começou novamente, mas desta vez cercado de um pânico palpável. Os que conhecem a verdade. E que não vão parar até que todos se calem, ele gritou, olhando ansiosamente para Lucas, cuja expressão agora parecia desencadear o sofrimento mais profundo. O ambiente virou um furacão de emoções. As crenças que tinha sobre amizade e família estavam desmoronando diante dos meus olhos, enquanto os convidados começavam a se afastar, jogando olhares desconfiados entre eles. Roberto avançou mais um passo. Eu não posso permitir que ele prossiga com isso. O passado precisa ficar enterrado. Ele apontou para Lucas, agora completamente em choque. O que ele sabia que nós não sabíamos? Roberto, o que você está dizendo? O que você esconde? Miguel perguntou, sua voz rangendo de tensão, mas o amigo estava irredutível. Eu não posso deixar que eles cheguem até vocês. E ele olhava singularmente para Clara. Foi ali que tudo ficou mais claro. O que mais estava relacionado a essas revelações? E em um instante espetacular, uma luz não apenas clareou a sala, mas fez com que todos nós olhassem uns para os outros em pânico. Ao mesmo tempo, um barulho ensurdecedor ecoou. Copos estilhaçando, uma das luzes explodiu e a cena se transformou em um turbilhão de gritos. Era como se um trem estivesse descontrolado e ninguém tinha ideia de como sair ileso. Não, não agora! Eu não posso permitir isso! Roberto gritou,
enquanto um clarão iluminava seu rosto, as sombras dançando com o seu desespero. As portas se fecharam com força, como se uma força externa tentasse prender todos nós ali. E Lucas, finalmente, foi levado ao seu limite. Ele gritou um desafio a Roberto, tentando mostrar que ainda tinha controle. Você não sabe como? Quem está lhe dando? Mas então, como se tudo se alinhasse para um clímax impensável, o chão tremeu. Uma figura gigantesca, não humana, surge na portal. Todos os olhares se voltaram, e em um momento de pânico absoluto, só uma palavra escapou de meu lábio. Não. Ali, à porta, estava o verdadeiro executor do passado. Alguém que todos pensavam estar morto, mas que na verdade tinha sido o maestro dos segredos. Um ente familiar que trouxe o verdadeiro horror à nossa ceia de Natal. O que poderia ser mais devastador? O que isso significava para a nossa luta? Uma nova revelação gripava a nossa história e o que antes era um simples jantar tornara-se um cenário de apocalipse familiar. E nesse momento eu percebi que a ceia de Natal tinha se transformado em um tribunal do terror, onde ninguém estava a salvo. Enquanto a sala se iluminava com aquele brilho ofuscante, eu não conseguia entender. O que estava acontecendo? A sombra na porta se delineava mais claramente, e então ela se materializou. Era Miriam, a avó de Lucas, aquela que todos achávamos estar perdida para sempre. O ar ficou tenso, como se o tempo tivesse parado. Miriam! Minha voz tremia, confusa com a presença dela. Mas você está viva? Todos nós a olhávamos com uma mistura de descrença e receio. O peso das desculpas não ditas, dos segredos e das dores não curadas. Parecia entrar pela porta junto com ela. É hora de vocês saberem a verdade, Miriam proclamou, seus olhos ardendo com uma paixão que eu não via há anos. Toda essa rivalidade, tudo isso começou por causa de um erro que nunca deveria ter acontecido. O que Lucas não sabe, o que todos vocês não sabem, ela respirou fundo, como se estivesse combinando a coragem e a dor para o que estava prestes a revelar. A sala estava em um silêncio mortal, e as palavras dela dispararam em direção ao coração da família. Eu sou a razão pela qual suas vidas estão entrelaçadas, e precisamos resolver isso agora. Um murmúrio começou a surgir entre os presentes, algo como um roubo de respiração através da sala. Olhei para Lucas e seu rosto estava uma mistura de confusão e raiva. Ele estava prestes a protestar, mas Miriam o interrompeu com a mão. Silêncio! Você precisa ouvir, Lucas. Você é o filho que eu pensei que havia perdido. A revelação caiu como um meteoro. O impacto não foi apenas de surpresa. Foi um abalo profundo nas fundações da nossa família. Eu podia sentir o estômago de todos revirar com o peso da nova informação. As vozes começaram a se acumular, devagar, formando um eco de espanto e questionamento. Não pode ser. Clara, minha neta, começou a chorar. Vovó, isso é verdade? Sua inocência cortava como uma faca. Qualquer promessa de Natal se dissipou, deixando um vazio dolorido. Roberto, ainda em pé à porta, parecia mais determinado do que nunca. Vocês não conseguem fazer isso. O que estão fazendo com as crianças, com a verdade? Sua voz estava cheia de uma urgência desesperada. E então Miriam olhou para ele com um brilho que parecia saber muito mais do que estava disposto a compartilhar. Tem coisas que você não entende, Roberto. O passado não morre tão facilmente. Lucas, você precisa saber. A verdadeira razão pela qual nós nos odiamos não é só por esse jogo de família. É porque você é filho de um amor proibido. O impacto das palavras dela nos atingiu como um golpe. Lucas olhou para a mãe perplexo. Você não pode estar falando sério. O que mais você esconde de mim? Mais uma vez, as perguntas começaram a ecoar por toda a sala.
os murmúrios se transformando em um clamor de surpresas e inseguranças. E como se o próprio momento estivesse se desdobrando, a luz começou a falhar novamente. Um barulho ensurdecedor veio de fora. As janelas tremeram e uma quantidade colossal de vento invadiu a sala. Como se as tempestades do passado estivessem retornando para cobrar seu preço. No caos, uma figura emergiu da sombra, a última que tudo queria evitar. Era o verdadeiro pai de Lucas, o homem que havia desaparecido anos atrás. Furioso e determinado, ele avançou. Miriam, você estragou tudo. O plano estava funcionando e agora você expôs tudo. O choque foi palpável. A tensão estava tão intensa que parecia quase física. Agora, estávamos todos cercados por um emaranhado de relações distorcidas, mentiras e traições. Cada um de nós preso em um ciclo de revelações que mudaria o curso de nossas vidas. No final, a pergunta permanecia, ecoando a cada batida do meu coração. Seríamos capazes de entender tudo isso e, quem sabe, seguir em frente? Ou isso era o colapso final de nossa família? A ceia de Natal já não era mais uma celebração. Ela tinha se convertido em um campo de batalha, e novos segredos estavam prontos para serem revelados. O que mais estava por vir? O Natal que havia prometido amor e união, agora se tornava um abismo de incertezas, deixando todos nós não apenas em choque, mas também em estado de iminente desespero. Enquanto a sala se iluminava com aquele brilho ofuscante, eu não conseguia entender. O que estava acontecendo? A sombra na porta se delineava mais claramente, então ela se materializou. Era Miriam, a avó de Lucas, aquela que todos achávamos estar perdida para sempre. O ar ficou tenso, como se o tempo tivesse parado. Miriam, minha voz tremia, confusa com a presença dela. Mas você está viva? Todos nós a olhávamos com uma mistura de descrença e receio. O peso das desculpas, não ditas, dos segredos e das dores não curadas, parecia entrar pela porta junto com ela. É hora de vocês saberem a verdade, Miriam proclamou, seus olhos ardendo com uma paixão que eu não via há anos. Toda essa rivalidade, tudo isso começou por causa de um erro que nunca deveria ter acontecido. O que Lucas não sabe, o que todos vocês não sabem. Ela respirou fundo, como se estivesse combinando a coragem e a dor para o que estava prestes a revelar. A sala estava em um silêncio mortal, e as palavras dela dispararam em direção ao coração da família. Eu sou a razão pela qual suas vidas estão entrelaçadas, e precisamos resolver isso agora. Murmúrio começou a surgir entre os presentes, algo como um roubo de respiração através da sala. Olhei para Lucas, e seu rosto estava uma mistura de confusão e raiva. Ele estava prestes a protestar, mas Miriam me interrompeu com a mão. Silêncio! Você precisa ouvir, Lucas. Você é o filho que eu pensei que havia perdido. A revelação caiu como um meteoro. O impacto não foi apenas de surpresa. Foi um abalo profundo nas fundações da nossa família. Eu podia sentir o estômago de todos revirar com o peso da nova informação. As vozes começaram a se acumular devagar, formando um eco de espanto e questionamento. Isso é verdade? Sua inocência cortava como uma faca. Qualquer promessa de Natal se dissipou, deixando um vazio dolorido. Roberto, ainda em pé à porta, parecia mais determinado do que nunca. Vocês não conseguem fazer isso. O que estão fazendo com as crianças? Com a verdade? Sua voz estava cheia de uma urgência desesperada. E então Miriam olhou para ele com um brilho que parecia saber muito mais do que estava disposto a compartilhar. Tem coisas que você não entende. Roberto, o passado não morre tão facilmente. Lucas, você precisa saber. A verdadeira razão pela qual nós nos odiamos não é só por esse jogo de família. É porque você é filho de um amor proibido. A tensão estava a ponto de explodir.
os rostos mudando de cor enquanto todos tentavam processar essas palavras. Mas antes que a cena pudesse se desdobrar mais, um forte barulho cortou o ar. Era um som estrondoso, como o de algo pesado caindo. Uma parte da parede estremeceu e então um brilho intenso iluminou a sala. Uma luz penetrou pela sala e um grito cortante ecoou na confusão. É agora! Eles estão aqui! Uma voz familiar, mas distorcida pela atenção frenética. Irrompeu do fundo da casa. Era Henrique, um antigo inimigo da nossa família. Ele havia sido banido anos atrás por causa de um escândalo que quase destruiu todos nós, e agora seu retorno se anunciava. Num momento de caos, meus olhos se arregalaram. Henrique, o que você está fazendo aqui? Eu gritei, sentindo meu coração acelerar. O que mais ele poderia trazer? A sala parecia prestes a explodir em um clamor de segredos e mentiras. Eu só quero que todos saibam. Miriam não é a única com segredos. Henrique avançou, parecendo um espectro das sombras. Vocês estão todos juntos nessa farsa. Mas a verdade é muito mais mortal. Estão prestes a descobrir quem realmente são uns para os outros. As palavras dele cortavam mais do que um ataque. A confusão tomou conta, enquanto cada um de nós lutava contra a maré de informações. O que ele sabia? Eu olhei ao redor, procurando por algum sinal de que isso tinha uma explicação. Mas o pânico gerou uma sensação de impotência. E quando pensei que as coisas não poderiam ficar mais absurdas, ele completou. Você, Lucas, não é só um filho perdido. É o verdadeiro herdeiro de uma rivalidade que começou antes de você nascer. Nesse momento, a realidade desmoronou. Os olhares se encontravam. Sussurros de incredulidade cercavam a sala. Um novo sentido de desespero se instalava. E a única coisa que eu conseguia pensar era o que isso significava para Clara e para todos nós. A ceia de Natal, que havia começado com sorrisos e esperança, agora era um palco de revelações destrutivas e inimigos surgindo do nada. Como se o tempo estivesse parando. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. O Natal que prometia união estava se transformando numa tempestade de verdades cortantes e maldições. E ali, presa nesse tornado de segredos, a única coisa que restava era a pergunta amarga. O que mais viria à tona? E quem realmente está aqui para nos proteger? A sala estava em uma tempestade de emoções. As palavras de Miriam pairavam no ar como um eco persistente. Atordoada, Clara se virou para Lucas, os olhos cheios de perguntas. Você é mesmo filho dela? O estômago de todos revirava, e eu podia sentir a tensão borbulhando. Isso não pode ser verdade. Lucas berrou, tentando se agarrar. A última gota de controle. A maneira como ele estava se movendo, inquieto, como um animal encurralado, fez meu coração acelerar. Ele estava em desespero, mas ao mesmo tempo havia uma fagulha de dúvida em seu olhar. Miriam não hesitou. Você precisa entender que este ciclo de ódio precisa acabar. São seus laços de sangue que estão em jogo aqui. A voz dela tremia, mas a determinação era clara. Os murmúrios cresceram enquanto cada um de nós tentava processar o que estava acontecendo. Eu olhei para Miguel. Ele estava pálido, tentando entender se a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia finalmente unir nossa família. Henrique estava ali, observando tudo, como um espectador de um drama. Trágico. Vocês não estão prontos para a verdade? Ele lançou. Um sorrisinho sinistro nos lábios. Mas antes que pudesse avançar, Pedro, o pai de Miguel, deu um passo à frente. Esse ódio, essa rivalidade, tudo isso é um ciclo vicioso. Vocês precisam escolher o amor ou o ódio. As vozes começaram a se sobrepor. Conseguimos finalmente ouvir um diálogo entre as feridas do passado e a esperança de um futuro.
Eu olhei para todos eles, esperando que de alguma forma essa conversa pudesse despertar algo. Em um momento de lucidez, eu levantei a mão. Chega! Olhem ao redor. Esse lugar está cheio de amor, mas também de dor. Podemos escolher um novo caminho. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e todos pareceram perceber que essa noite não era sobre o passado, mas sobre o que poderíamos construir a partir daquele momento. Henrique, percebendo que estava perdendo o controle, começou a se distanciar, mas a sala se inquietou e Lucas, em um sopro de coragem, disse: Não vou deixar que você nos divida mais. Isso acaba agora. Ele mirou Miriam e, em um momento de vulnerabilidade, perguntou: O que devo fazer? Enquanto isso, meus netos assistiam, com olhos arregalados. O que mais poderia ser revelado? Miriam respirou fundo. Perdoar. É isso que precisamos. Devemos nos libertar dos fardos do passado. E ao ouvir isso, a energia na sala começou a mudar. Olhei para Clara e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Uma sutil esperança que poderia estar renascendo. À medida que eles olhavam uns para os outros, a verdade começava a se misturar com o amor. E eu podia sentir um novo vínculo se formando, como se estivéssemos tecendo novamente a tapeçaria da família. Foi então que Lucas deu um passo em direção a Miriam, como um homem decidido a romper com a dor. Eu te perdoo, ele disse, a voz firme, mas suave. Vamos parar com essa rivalidade. Nós merecemos o melhor. E com essas palavras, o ambiente começou a se iluminar. O clima que antes era sombrio, agora estava cheio de possibilidades. Miriam o abraçou. Um abraço que parecia dissipar anos de dor. Os outros começaram a seguir, um a um, se unindo, perdoando-se, revelando suas fraquezas e medos. As vozes que antes eram de luta, agora estavam cheias de compreensão. O espírito natalino estava ressurgindo, trazendo consigo uma renovação que parecia ter escapado por tanto tempo. Mas no ar ainda havia uma certa incerteza, embora a paz estivesse começando a se estabelecer. Algo avisava que aqueles segredos não estavam completamente enterrados. O que mais poderia surgir dessa teia de relações? E como isso afetaria o futuro da nossa família? As perguntas permaneciam, mas a esperança começava a brilhar em meio à escuridão. E agora, enquanto a história chega ao fim, eu preciso te pedir algo muito importante. Se você ainda não é inscrito, você precisa se inscrever agora no canal para nem perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para mostrar seu apoio, então esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos juntos nessa jornada. E mais, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho, porque a sua participação faz toda a diferença por aqui. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Venha fazer parte da nossa comunidade, onde cada história é uma nova oportunidade para criar laços e compartilhar emoções.